Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Hoje o Comprecar TV veio aqui no evento Mercedes-Benz EQ em São Paulo. A Mercedes-Benz está apresentando oficialmente o Mercedes-Benz EQC, o veículo 100% elétrico que chega ao mercado, inclusive outras novidades. No vídeo de hoje vocês vão conferir todos os detalhes disso comigo, Jorge Augusto, aqui no canal do Comprecar TV. Agora eu vou conversar aqui com o Rogério Montagner, que é o especialista de eletrificação da Mercedes-Benz, porque ele vai explicar um pouco pra gente dos carros que a Mercedes-Benz está trazendo para o Brasil. Tem o EQC, que está chegando oficialmente, e tem também o conceito EQA. Mas antes disso, Rogério, como é que funcionam os estágios do EQ? Como é que é isso? Bom dia pessoal, bom dia Jorge, obrigado pela presença. Na verdade o EQ é um grande guarda-chuva, né? Quando a gente fala de eletrificação, nós não estamos falando só de sair do combustível fóssil, que a gente trabalha há mais de 100 anos, e ir direto para a bateria. É um processo. Esse processo tem 4 estágios básicos. EQ-Boost. EQ-Boost é uma tecnologia mais simplificada, que já tem hoje em modelos como o C200, alguns AMGs, que é um empurrão, como o próprio nome já fala, é simples o entendimento. Nesse empurrão, o cliente já tem o primeiro passo do mundo elétrico. Aí eu tenho o segundo estágio, que é o EQ-Power. Ainda não tem disponível no Brasil, mas é a tecnologia plug-in. Então, em algum momento eu tenho autonomia elétrica, em algum momento eu preciso carregar essa bateria elétrica na tomada. Tem alguns estudos e a gente está trabalhando para ter isso no Brasil também. Terceiro estágio, modelos esportivos. Poxa, a gente tem 125 anos de experiência em automobilismo. Não posso deixar V8, 6 cilindros, carros de 600, 700 cavalos fora desse processo de eletrificação. Então a AMG também faz parte desse processo. O AMG One, primeiro modelo com um motor que veio direto da Fórmula 1, motor híbrido, é o primeiro veículo embaixo dessa marca EQ Performance. E aí os puramente elétricos a bateria, que são sempre identificados pelas letras EQ. No caso, o EQC 400, primeiro carro aqui no Brasil, e no futuro o EQA e alguns outros integrantes dessa família. Como vocês estão vendo, pessoal, essa linha EQ, ela tem várias ramificações. E aí já vamos aproveitar e perguntar o seguinte: esse carro chama EQC, o conceito que foi apresentado hoje chama EQA. Tem alguma coisa a ver com a plataforma da A e da C? Eles têm menos pontos em comum no sentido mecânico, vamos chamar assim, e muitos pontos em comum no sentido de posicionamento. Então, puxa, são carros de porte parecido, por exemplo, o EQC com um GLC. O EQC foi desenvolvido a partir de um GLC. Ah, então é um GLC modificado? Sim, é modificado. 70% do carro modificado. É muito mais um novo produto do que simplesmente trocar algumas peças e chamar ele e trocar o nome. O EQA vai seguir o mesmo conceito, então vai ser um carro menor, com uma plataforma diferente, com conceitos diferentes, mas que vai compartilhar alguns elementos lá da família dos Classe As. Agora outra coisa, a gente está vendo que os dois carros, tanto o EQA quanto o EQC, eles têm um porte, abre aspas, SUV/crossover, e não de sedãs ou hatchbacks. Por quê? Porque é mais fácil você adaptar, por exemplo, um SUV pelas questões de tamanho. O conjunto de baterias ainda é um ponto crítico no desenvolvimento de carros elétricos. Então, nesse sentido, é muito mais fácil você adaptar um ônibus a um conjunto elétrico do que você adaptar um Mini ou um carro muito pequenininho. Então, para nós, a utilização dos SUVs nesse sentido, ele é muito mais prático. Eu tenho muito mais espaço, é muito melhor para trabalhar.
Olha aí, pessoal, agora o crossover e o SUV acaba fazendo muito mais sentido no carro elétrico e isso é muito curioso. Agora, pergunta capciosa. Para que o carro tem uma grade frontal aí enorme se a gente tem um motor elétrico? Sabe o que é importante também? Quando a gente olha para ele, quando a gente senta nele, quando a gente tem a percepção de que ele seja um Mercedes. Então eu não posso ter um estranhamento total, não posso criar um produto que não tenha grades. Ela talvez não tenha a função mecânica, aerodinâmica que tinha no passado, mas ela tem a função de identificar. Então eu preciso olhar para ele e falar assim, puxa, é um Mercedes. É diferente, mas é um Mercedes. Tá vendo? Identidade visual é muito importante. Agora, pergunta que todo mundo faz. Eu vou comprar um carro elétrico e vou ficar na rua sem bateria. Autonomia, como é que é? EQC 400 traz uma bateria de 384 células de lítio. Então essa bateria ela te dá uma autonomia entre 440 e 470 km com uma carga. Esse processo de carga pode ser feito na sua casa com um wallbox, que não exige nenhuma instalação muito especial, coisas que a gente realmente encontra em casa. E essa carga leva em torno de 8 horas para 80% da potência da bateria. Bom, pessoal, esse é um tema que tem muito desdobramento. Se você quiser saber mais, deixa um comentário aí embaixo do vídeo, que depois a gente marca uma entrevista exclusiva só para falar disso. Mas hoje é o dia de a gente fazer mais resumido. Inclusive esse carro aqui tem tração nas 4 rodas com 2 motores. Agora, como o carro a combustão, normalmente ou é dianteiro, ou ele é acoplado total, ou ele é traseiro, ou ele acopla total. Como é que funciona aqui? Aqui é tudo eletrônico. Então, puxa, estou saindo da rua, estou na rua da minha casa e acelerei, comecei a sair, tração dianteira. Mais fácil puxar do que empurrar. Entrei numa via expressa, vou subir a velocidade um pouquinho mais ou tive que acelerar um pouquinho mais rápido. Puxa, ele entende que eu preciso de mais. O que significa mais? Eixo dianteiro também. Então eu passo de ser 4x2 para 4x4. Puxa, entrei numa estrada, quer dizer, terceira condição completamente diferente em 3 km, não tem problema. Do momento em que ele identifica que, puxa, eu estou aqui a 120 por hora, tranquilo, acelerador estável, tudo estável, desliga o motor dianteiro, usa só o traseiro, porque é muito mais fácil empurrar do que puxar. Então todo esse processo é eletrônico, tudo inteligente. Sabe o que o cliente precisa fazer? Só acelerar. E é isso que ele vai usar para gerenciar o uso do 4x4 ou não. Como vocês estão vendo, a eletrificação tem essa vantagem, uma gestão muito mais dinâmica da parte de tração. Agora, quer ver a performance desse carro? Tem um desempenho respeitável, né? Tem. Se eu falar que um V8 tem um torque de mais de 700 newtons, já é considerado um esportivo, minimamente. Ok, esse carro elétrico, que não tem nenhum V dentro dele, são 2 motores muito menores, tem um torque de 760 newtons. Então é um torque de carro AMG, de veículo V8. E isso de maneira instantânea, ou seja, acelerou, todos os 760 newtons estão lá à sua disposição. E a potência desse carro e o 0 a 100, como é que fica? São os 2 motores combinados têm 408 cavalos e eles geram 0 a 100 de 5,1 segundos. Tudo isso num carro de 2.495 quilos, o que é bastante considerável para um SUV grande e pesado como os veículos elétricos normalmente são. Agora, tem uma dúvida, né? A gente sabe que os AMGs aí têm velocidades máximas limitadas a 250 km por hora. Tem carros aí que não tem um limitador, chegam a 300. Mas por que a velocidade máxima desses carros elétricos, no caso de vocês, inclusive, é limitado a 180? É uma combinação entre autonomia e performance. Se a gente quiser, não é uma questão técnica ir a 180, é uma questão de consumo elétrico. Quanto mais rápido você vai, mais energia você precisa. E isso poderia fazer com que a nossa bateria, por exemplo, tivesse uma diminuição da autonomia de 30%, 40% até. Então a opção que a gente fez é, ok, eu vou trabalhar num nível de velocidade máxima um pouco mais baixo nesse momento, para que eu consiga otimizar ao máximo a autonomia para o cliente. Mas então, como a gente viu, por exemplo, nos carros da Fórmula E, dá para ir muito mais. Sim, sim. Não é uma questão técnica ainda. Ainda é uma questão tática de você buscar o ponto de equilíbrio, autonomia e velocidade. E por fim, pessoal, vocês devem estar se perguntando, como é que fica a manutenção disso e a garantia desse processo? Será que eu vou ter dor de cabeça com o carro elétrico? E aí, Rogério? Para evitar esse tipo de dúvida, a Mercedes criou um pacote. Então, quando você comprar o seu EQC 400, ele vem com, na verdade, 2 pacotes. Um pacote de serviços, então a garantia sobe para 3 anos, e todas as manutenções
preventivas que deveriam ser feitas nesse período de 3 anos já fazem parte do preço do carro. Então, troca de filtros, regulagens, algum ajuste que precisa ser feito, já está incluso, eu não preciso me preocupar com isso. Além disso, eu tenho um pacote de energia, uma parceria Mercedes-Benz com a Enel X, que é a maior empresa do ramo elétrico no país, traz para o cliente carro, garantia, manutenção e 1 ano de energia grátis, mais o wallbox instalado na casa do cliente, com garantia, manutenção e um aplicativo que faz o gerenciamento desse consumo energético. Então, para o cliente, a gente está tentando desmistificar um pouco, quebrou, como arruma? Puxa, consome muito da minha conta de energia, a gente cuida de vocês. Tudo que você precisa nesse primeiro momento está aqui, está entregue junto com o seu veículo. E a garantia, como é que fica? Como é que é a garantia desse carro ou dos processos elétricos? A garantia diferenciada que a gente traz é a bateria, né? A bateria de alta voltagem tem uma garantia de 8 anos. Então, qualquer problema que a bateria tiver, ele está coberto pela garantia original de fábrica. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, o EQC está chegando aí ao mercado oficialmente. Tem preço já, né? R$ 477.900, já inclusos todos esses pacotes. Então, não tem aquele história de, mas faltou isso aqui, puxa, mas eu queria mais aquilo. Não, olha, tem esse opcional. Tudo isso inclui carro, pacote, serviços, garantia, carregador, energia, tudo que você precisa para sair dirigindo e ficar feliz depois está incluso. Como vocês estão vendo, pessoal, para Mercedes-Benz, o futuro já chegou. Agora nós vamos conversar com o Evandro Bastos, que é o gerente de marketing de produto aqui da Mercedes-Benz, para falar dos carros novos que estão chegando, em especial do A35 Sedan. Evandro, a gente esteve lá na Capoava quando vocês lançaram o A35 Hatchback. Agora vocês estão trazendo o Sedan e também o CLA. Esses 3 carros têm uma mesma configuração, tá correto isso? Eles têm uma configuração bem similar, com certeza, porque a gente fala da plataforma de entrada dos carros AMGs. E esses carros hoje eles são, primeiro, lançam design para a marca, especialmente o Classe A Hatch, que você já dirigiu na Capoava, muito bem lembrado. Ele foi o carro que cedeu todas as novas linhas de design para esses carros, para esses 2 modelos que você mencionou que a gente está lançando hoje. Bom, hoje vocês estão mostrando aqui a versão sedã e estão também mostrando a versão, o CLA, que no caso seria o coupé, né? Mas aí eu pergunto, como é que fica o posicionamento desses carros? Porque você tem um hatchback, você tem um sedã e você tem um CLA. Quem são esses clientes? Qual a diferença entre eles? A grande diferença é primeiro o estilo e a usabilidade do carro. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente fala de público e quem vai comprar o carro, acho que a questão de idade não tem mais diferença e tem a ver com o estilo de vida da pessoa. O hatch é um carro mais de uso do dia a dia para uma pessoa que praticamente usa o carro sozinho para trabalhar, menos para viagem e tudo mais. É estilo, é usabilidade. O Classe A Sedan já tem uma usabilidade mais de família, mais de 2 pessoas, já tem um espaço de porta-malas muito maior, já permite uma viagem. E o CLA, por ser um coupé, ele cresceu, né? Ele está com uma carroceria muito maior e aí ele tende a atender um público que tem uma necessidade de um espaço ainda maior no interior. Então a gente consegue ter uma diferenciação muito clara dentro do público e o cliente, quando entrar numa loja, num showroom Mercedes, ele entende, poxa, eu consigo me identificar baseado no meu uso do carro. Ok, agora vamos fazer a seguinte pergunta. A gente sabe que esses carros são aquela plataforma compacta da Mercedes, que você tem ali o A, o B, o GLA e o CLA. Aqui na linha AMG nós estamos vendo agora a variação do A, né, o sedã e o CLA. E aí eu pergunto para você, vai ter um B, vai ter um GLA aqui nessa linha 35 ou não? A tendência de aumento da família de AMG é muito grande, né? Especialmente nos 35, porque é um nicho de mercado muito interessante para a Mercedes. Muito interessante para a Mercedes AMG mundialmente, porque a gente consegue trazer com um posicionamento de preço muito atrativo e carros que entregam uma performance em pista absurdo. A gente testando uns carros em pista, testando os carros no uso do dia a dia para fazer uma viagem e tudo mais, você não sente falta daquele um homem, um motor que a gente tem nos carros 63, nos carros 63, por exemplo.
O motor desses carros são feitos em linha, mas entregando toda a performance dos verdadeiros AMGs, que é isso que a gente traz aqui hoje para vocês entenderem o quanto que a Mercedes e a AMG está investindo em performance. Então dá para esperar no futuro que a família 35 cresça. Vai crescer. Muito legal. E para a gente finalizar aqui, o preço do A35 o sedã e do CLA que está chegando. Tá. Bom, o A-Sedã, R$ 293.900 e o CLA, R$ 294.900. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, Mercedes aumentando aí o seu portfólio de produtos e em breve deve chegar mais novidade. Como vocês viram, a Mercedes-Benz não está de brincadeira. Trouxeram aí um pacote completo para um carro elétrico, entre outras novidades. Provavelmente o futuro da mobilidade já está garantido, pelo menos com essa gigante alemã. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Não se inscreveu? Faça isso. Afinal de contas, esses vídeos super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no canal do YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.